Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, daquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. Nós iremos estudar a lição de número 19, que tem como título A Igreja, Povo em Peregrinação. No domingo passado, nós aprendemos aqui através da lição trazida pelo pastor Marcos Levi, que é a lição de número 18, que fala que da igreja solidária, né, que é uma das características da igreja. Neste ciclo de estudos nós estamos estudando a vida da igreja, o comportamento dessa igreja de Cristo Jesus, né? E a nossa lição está baseada no livro de Atos, que é o texto base da lição, Atos no capítulo 7, dos versos de 1 a 16. Mas antes eu peço aos irmãos, amigos, que possam compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por este estudo, esta mensagem. A lição, ela fala de um personagem muito importante na vida da igreja primitiva, que foi Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, morreu de uma forma assim muito trágica, mas porém foi uma pessoa que foi glorificado por Jesus, né? E ele não é um personagem que é explicitado assim a biografia dele ali na narrativa do texto de Atos. Porém, assim, pelo pouco que se sabe, ele era um diácono, uma pessoa muito aplicada na vida ali da igreja, né? Ele foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para ser diácono da igreja primitiva de Jerusalém, né? Um homem cheio de fé, um homem santo, né? E o nome Estevão significa coroado. Esse nome tem origem grega. Talvez daí o motivo de que muitas pessoas diziam que ele era um grego, né? Outros dizem que ele era palestino e outros dizem que ele era samaritano. Não se sabe bem da origem de Estevão, mas o que nós sabemos que ele de fato era um homem de Deus, usado por Deus, né? Ele tinha apenas 29 anos, um jovem assim, com a vida marcada, um jovem destemido, que era usado por Deus, que era um homem destemido e que não temeu nem mesmo pela sua vida, mas antes ele escolheu servir fielmente o seu mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é o nosso mestre, Senhor e Salvador, né? A narrativa coloca que Estevão foi acusado de forma injusta pelos escribas e fariseus, né? E eles exigiam do acusado uma explicação a respeito de suas pregações, né? E em sua defesa, Estevão traz uma mensagem bastante profunda, um ato memorável ali para aquele povo, em sua defesa, né? Ele vai tratar especificamente da vida de Moisés, de Abraão, né? Que culminaria na grande promessa de Jesus. Um outro fato importante nós observarmos na vida de Estevão é que a gente percebe algo semelhante
tanto na sua vida quanto na vida de Jesus, né? Não comparando ele como um homem pecador como eu, como você, né? Mas ele sofreu acusações, assim também como Jesus, e acusações injustas, acusações que não procediam, né? Somente por aquilo que eles falavam. E Jesus também sofreu acusações, né? E assim também como Jesus, no momento em que estava ali morrendo, crucificado, ele intercedeu pelos seus acusadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim também Estevão o fez, né? Perdoando aqueles que estavam o maltratando, bem como também intercedendo por eles. Porque verdadeiramente Estevão era um homem convertido ao Evangelho de Jesus. E diante destas colocações, eu inicio fazendo uma pergunta para você, meu amigo, que também faça uma reflexão para a minha vida, né? Como cristão tão genuínos, né? Nosso testemunho não pode deixar de impactar as vidas das pessoas de forma positiva. Como Estevão, a oportunidade de testemunhar e pregar a mensagem salvadora cabe a qualquer circunstância. Você e eu, nós estamos preparados para testemunhar o amor de Cristo Jesus para as outras pessoas? Será se de fato nós estamos preparados? Nós precisamos refletir, meus irmãos, nessa palavra tão valiosa, tão preciosa. E a lição coloca 3 características principais marcadas na pregação de Estevão, dentre as quais eu inicio falando da primeira, que diz algo a respeito do peregrino e sua missão, né? Estevão começa o seu sermão demonstrando que o Deus da glória em Abraão começa a executar propósito exigindo uma mudança do homem, segundo Atos 7, de 2 a 3. Em suas palavras, na pregação de Estevão, fala disso, a mudança tinha sentido geográfico, mas tinha um contexto geral na vida de Abraão, né? Ele começa ali dizendo que Abraão saiu da sua terra, sem saber para onde iria. E isso implicou de uma forma impactante na vida de Abraão, porque foi algo que foi feito somente pela fé. Ele não sabia para onde iria, mas ele confiou naquela palavra do Senhor Deus de Israel. Então, Estevão começa falando isso, algo a respeito, né? A respeito disso. E uma outra questão é que a mudança e o comprometimento da missão pressupõe a fé genuína, né? Então, em suas palavras, Estevão mostra que não só na vida de Abraão e na sua vida e na vida do povo judeu, o que deveria prevalecer, muito embora o que prevalecia era uma estrutura religiosa, porém o que realmente deve marcar a vida cristã é a confiança no Deus do impossível, que com certeza é o nosso melhor patrimônio. Quem não tem passado por lutas, aflições, né, que são características de todo aquele que peregrina nesta terra, uma terra estranha, Porém, a certeza deve prevalecer no coração do crente. Nós devemos ter a certeza que tudo isso um dia vai passar. Tudo isso é passageiro. Por mais que venham as adversidades, por mais que venham as lutas, por mais que venham as tribulações, a angústia, né? Mas nós devemos confiar que tudo isso vai passar. Às vezes não é difícil pensar na vida de Abraão,
quando o próprio Estevão cita, naquele deserto caminhando, um deserto caustigante, um deserto cheio de perigos, cheio de temores, somente confiando numa palavra, numa promessa que Deus havia feito para ele. Sei lá, às vezes alguém podia dizer, esse homem é louco, como é que ele vai deixar aqui a sua família, a sua parentela, a sua casa, o seu conforto, para uma terra distante, que ele não sabe nem onde é. E Estevão nos mostra algo importante na vida de um peregrino e de sua missão. É que quando Deus chama, Ele provoca uma mudança radical na vida desse peregrino, na vida do cristão, na vida do crente. E quem não tem presenciado isso em suas vidas, desde o dia que você aceitou Jesus, ou você que ainda não aceitou, faça a prova disso. Uma outra característica dentro dessa premissa de ser peregrino e sua missão, é que essa mudança radical pressupõe a fé. Abraão, citado por Estevão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, E ele está lá elencado no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria daqueles homens que tiveram fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que nós possamos confiar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Para que essa mudança ocorra em nossas vidas, é preciso que nós tenhamos fé, para vencermos essas lutas, essas aflições do nosso dia a dia. Sabendo que o final de tudo isso será a nossa pátria celestial. Devemos confiar inteiramente ao Senhor o nosso futuro e o de nossos filhos. Como você receberia a exigência de Deus de uma mudança total de lugar, de modo de viver e das expectativas de sua vida? Será se nós estamos preparados hoje? Se o Senhor disser assim para nós, olha, hoje você vai se mudar daqui, você vai deixar sua casa, seu conforto, sua família, e você vai lá para a África, ou você vai lá para um país da Europa, ou para um país da Ásia, um país onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de pensamento, não há liberdade religiosa. Meus irmãos, se nós formos pensar, nós vivemos em um paraíso, como o Brasil. Já parou para pensar? E muitas vezes nós estamos acomodados com essa situação. Nós devemos de fato refletir a respeito disso. Uma outra característica citada na narrativa, ali onde Estevão fazia a sua defesa, ele mostra o cuidado de Deus para com o seu peregrino. O principal objetivo de Estevão era apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, após ele falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, ele também fala de José, fazendo uma tipologia de Jesus Cristo, alguém escolhido para cuidar, dar livramento e liderar o povo de Deus, demonstrando essas semelhanças com Jesus. No momento onde havia escassez em Canaã, havia provisão na terra do Egito, e por ocasião José. Então, Estevão compara a vida de José com Jesus, fazendo uma tipologia. José, como todos nós conhecemos um pouco da história de José, José era um dos 12 filhos de Jacó, e ele tinha
um dom especial dado por Deus, que era o dom da interpretação. Mas aí seus irmãos tiveram inveja dele, e no momento ali distante de seu pai, eles acabaram vendendo ele, né? Porque eles queriam matar, mas Deus não permitiu. E assim José foi para o Egito, né? E ganhou a confiança de Faraó, tornando-se o segundo maior na hierarquia do Egito, administrando tanto o governo quanto a casa de Faraó. E então, nessa ocasião, houve uma grande tribulação na terra de Canaã. E enquanto em Canaã existia tribulação, fome, o Egito estava vivendo uma bonança muito grande de alimentos, ocasionada por Deus. E então José pôde ali abençoar os seus familiares, abençoar o seu povo. Graças ao plano de Deus na vida de seu povo, descendência de Abraão, da qual o Senhor Deus havia prometido, José pôde cuidar de sua família, sobrevivência assim da fome e tribulação. Tudo isso sem abrir mão das promessas do Senhor Deus, da terra que mana leite e mel. Às vezes a gente não compreende a forma como Deus trabalha, as lutas que a gente passa. Muitas vezes a gente quer julgar pessoas, situações, sem considerar a soberania de Deus, e ignorando às vezes que Ele tem o controle de todas as coisas. Muito embora a gente seja pecador, a gente erre, mas a palavra do Senhor afirma que quando nós somos obedientes a Ele, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. E Jesus Cristo fez isso. Ele veio para cumprir uma promessa dada por Deus, para nos trazer a paz, a salvação, a santificação, diante de algo terrível que nos estava imposto, que era a morte espiritual. E então Estevão faz essa tipologia, de José em Cristo Jesus. E uma outra característica que Estevão coloca, e é daquilo que nós podemos aprender no dia de hoje, é do exemplo de Jesus. Jesus foi alvo de inveja e medo de seus contemporâneos, por isso foi vendido e posteriormente crucificado para ser castigado como se fosse um malfeitor. Mas Deus era com ele. Por isso, como aconteceu com José, o Senhor mudou o mal em bem, segundo Gênesis 50:20, para exaltação do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, segundo Filipenses capítulo 2, dos versos de 9 a 11, um texto memorável, onde fala da supremacia de Cristo, da humildade de Cristo. Embora vivamos em uma carência moral e espiritual, no reino de Deus há provisões por uma única razão: seu governador é Jesus Cristo. E assim como José, como eu disse anteriormente, foi posto como governador do Egito para abençoar o seu povo, para dar provisão, para alimentar, para cuidar do seu povo. Assim também, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para cumprir tudo isso na minha vida e na sua vida. E certamente Ele colherá toda a nossa lágrima, todo o nosso choro, toda a angústia, toda a doença, tudo aquilo que faz parte dessa vida, certamente. Portanto, meus irmãos, para encerrarmos esta lição, onde nós temos aprendido que
esta igreja, povo em peregrinação, deve reconhecer a sua missão, reconhecer o cuidado de Deus e reconhecer os exemplos de Jesus Cristo. Nós somos um povo privilegiado, família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Fazemos parte dessa nova aliança, do novo pacto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, nós devemos agir sob os ensinamentos do Senhor Jesus em nossas vidas. Aonde quer que estejamos, aonde quer que andemos, nós devemos praticar a nossa fé, dar bons exemplos, falar do amor de Cristo para as pessoas, com toda a humildade, mansidão, não julgando ninguém, mas exortando segundo a palavra do Senhor, porque nós somos peregrinos desde o Velho Testamento e até hoje. A nossa morada, a nossa verdadeira morada não é aqui, mas sim na pátria celestial, juntamente com o nosso Senhor, Mestre e Salvador. Por isso, também não achando que nós temos algum merecimento diante do Senhor, não, mas graças a Ele, por causa da sua vontade, é que nós somos agraciados pelo amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós possamos, meus irmãos, praticar mais e mais aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós queremos desejar a todos vocês que tenham um bom domingo, uma boa tarde, que nós possamos cada vez mais confiar no Senhor, na força do seu poder, esperando sempre na sua provisão. Assim como Estevão fez, mesmo diante de algo terrível que ceifaria a sua morte, mas ele sabia que para onde ele iria, com certeza seria melhor, e não temeu por sua própria vida, mas obedeceu até o fim, aquele que é o nosso Senhor, Mestre e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Amém. Meu muito obrigado. Meu bom dia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração.